Muito boa noite, bem-vindos ao fechamento do dia 15 de julho, quarta-feira, dia de alta nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores mobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseada na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. Me sigam lá, por favor, compartilhe os giros semanais que eu posto nos canais para que mais assinantes aí tenham contato, conheçam o Traders Club, venham para a nossa plataforma e nós cresçamos aí como comunidade, como a família Traders Club, tá bom? Vamos compartilhar agora a tela. Ibov aí alta, forte aí, 1,34, 21,8 bilhões de volume, volume acima da média e continuamos no nosso agora zigue-zague ascendente. Rompemos, viemos tocar a MM200, fizemos um breve recuo, fizemos um novo topim, recua um pouquinho e segue o jogo do zigue-zague ascendente, expansão e contração. O nosso próximo alvo, baseado no triângulo aqui, tá? Esse triângulo que foi rompido, a projeção dessa distância aqui projetada a partir desse rompimento fica lá no 105 com 200, tá? Então nós temos, deixa eu apagar aqui, nós temos um alvo projetando esse fundo aqui lá no 105.200, tá? E coincidentemente esse 5.200 ele fica aqui na região do fundo de novembro, tá? Então vai ser um ponto interessante para nós testarmos os 105.200. É um alvo aí que está curto, né? Vamos dizer assim, não tem, percentualmente falando, não tem muito ainda para a gente correr, mas são aí da base atual que nós fechamos hoje, né? A região aí dos 101.790 pontos, nós teremos cerca de 3.500 pontos aí para percorrer, tá? Então, percentualmente não é muito, mas dá para aproveitar essa puxada aqui, né? Esse alvo aqui primário que nós temos, tá? Então, fechamento aí nos 101.790 pontos. Seguimos apontando para cima, ok? Vamos olhar o índice futuro, como está fechando aí. Índice futuro fechando com possível, tá? Enforcado. Pode ser, mas teríamos que perder a mínima para ter um teste novamente na MM9. VSL altista, mesma leitura do Ibov. Nós fizemos aí estamos fazendo um zigue-zague, tá? Abrimos hoje em forte gap, viemos corrigir aí durante o dia, né? Veja que deixou uma sombra inferior, recuperou e fechou próximo ali da máxima, tá? Então aí nós tivemos aí a alta de 1,40 no índice futuro, volume forte, assim como ontem, de 263 bilhões, tá? E seguimos apontando para cima, ok? Se nós fizermos uma projeção, assim como foi feita ali no Ibov, poderíamos fazer uma projeção aqui, tá? Ali nos 105.900 pontos, ok? No Ibov 105.200
200 no índice futuro 105,900. Legal, pessoal? Então seguimos para cima. Vencemos finalmente aqui a média de 200, tá? No índice futuro, que era uma barreira que não havíamos conseguido romper. Aí na segunda-feira abrimos em gap, refutamos. Ontem fechamos acima da MM200, agora a confirmação, superamos a máxima e fechamos acima desse patamar. Então agora a MM200, que era uma barreira, que era uma resistência, agora serve como suporte para a gente, tá bom? O dólar, vou aumentar o zoom aqui. O dólar está bem forte, continua nessa consolidação. Hoje, apesar da pequena queda de 0,07, ele chegou a estar caindo forte e recuperou. Então o dólar se mostra muito resiliente, tá? Não conseguimos ainda vencer essa consolidação, segue de lado. Foi o cenário que eu falei para vocês nos últimos vídeos, as bandas estão se fechando, tá? Então a probabilidade maior, foi o que eu falei para vocês, é que nós continuemos aí dentro dessa consolidação, mais alguns pregões para então ver o rompimento dessa região de resistência ou dessa região de suporte, tá? Então segue de lado o dólar, o viés é altista no curto prazo, vamos ver aí como nós nos comportamos nos próximos dias. Então o volume aí foi acima da média também, 191 bilhões, tá? E o dólar segue de lado, mas com viés altista, ok? A gente só vai ter um viés mais baixista no dólar se nós, como expliquei para vocês também nos últimos vídeos, frustrarmos esse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido que foi ativado aqui, tá? Não deu andamento, agora está de lado, só se a gente perder essa região desse ombro aqui. Aí sim a gente pode ver um movimento mais baixista no dólar. Por hora, segue de lado com esse suporte aí imediato, podemos dizer aqui na mínima, em 5.000, 5.200 e 500, tá? Essa região aqui da consolidação. Então seguimos de lado aí no dólar. Agora vamos falar de SPX, dos papéis. SPX aí alta de 0,91, volume na média, tá? O volume está aumentando um pouquinho. Hoje deixamos um dojizinho, abriu e fechou no mesmo lugar, um candle de decisão. Ainda continuamos com essa barreira, que é a ilha de reversão que eu falei para vocês lá no começo de junho. Viemos testar ontem essa região de resistência, antes de ontem, segunda-feira, viemos testar, refutou o movimento, agora vamos testar novamente, não conseguimos romper, ele só vai romper se fechar acima dos 2.233 pontos, então continuamos com essa barreira aqui, tá? Essa ilha de reversão é um padrão muito forte, contudo, tá? Hora que conseguimos romper, é possível que nós vamos rapidamente entrar e fechar o gap que nós temos aqui na região dos 3.259 pontos a 3.328. Então, qual o cenário que eu vejo ainda como mais provável? Ficarmos ainda, tá, dois pregões de lado para depois aí fazermos esse rompimento, tá? A média de 9 está nos acompanhando aqui, é um suporte imediato. A média de 21 está virada para cima, vai acompanhar aqui como suporte também. Então, pode ser que fiquemos aí mais alguns pregões de lado para então tentar o rompimento. Viés é altista, médias para cima, tá? E essa barreira aqui a ser rompida nos 3.233 pontos, ok? EWZ alta de 0,84. Abrimos em gap e demos uma leve recuada, tá? Não podemos dizer ainda que rompemos essa região que estavam testando. Temos a sombra aqui do dia, deixa eu voltar aqui, a sombra do dia 23 de junho, onde a máxima foi 31,01. Temos a abertura do candle do dia 9 de julho, que abriu
e refutou. Então ainda estamos testando essa região, tá? A gente só vai definitivamente dizer que a gente rompeu quando a gente fechar acima dos 31,19. Temos o gap aqui a ser fechado nos 31,61, gap de corpo, e nos 31,78, gap de preço. E aí, conseguindo fechar o gap, temos a próxima barreira aqui a ser vencida, que é o topinho deixado aqui no dia 8 de junho, na região dos 33,35. Tá? Então seguimos batalhando. O EWZ não consegue romper essa região muito por conta do dólar resiliente. Tá? Então o dólar alto dificulta o EWZ a subir, dado que o EWZ basicamente é um IBOV dolarizado. Ok? Então seguimos nessa região aqui de resistência, não conseguimos ainda romper. Hoje o volume foi baixo, bem menor do que ontem. Seguimos com as médias viradas para cima. O viés é positivo, mas não conseguimos romper ainda essa região de resistência aqui na faixa dos 31 dólares, 31,19. Mercados emergentes leve alta hoje de 0,30. Está montando uma pequena consolidação aqui, tá? Depois de deixar 3 gaps, agora está um pouco de lado os mercados emergentes. O volume hoje foi na média, mas nada excepcional. E agora estamos montando aqui uma região de consolidação. Viés é de alta, média de 9 como suporte imediato, média de 21 subindo, tá? Então é bem provável que fiquemos mais um 2, 3 pregões de lados aqui para então tentarmos o rompimento, tá? Nos mercados emergentes, a resistência imediata ali nos 44 dólares, 43,90. E aí vem sim nessa região, a próxima região é do topo deixado lá em fevereiro, antes do crash em 44,84. O Brent, alta de 1,30, segue lateral, tá? Segue testando essa região aqui, temos um triângulo ascendente aqui. Triângulo ascendente aqui, tá? Que não conseguimos romper ainda. Então estamos brigando com essa região de resistência imediata lá nos 43,90. Rompendo, tem um gap a ser fechado nos 45,20 e mais acima, tá? Tem um gap aqui dos 45,20 e mais acima temos a MM200 lá na região agora dos 48,40, tá? A ser testado como resistência imediata quando viermos fechar o gap aqui e depois, caso consigamos prosseguir o movimento. Viés altista para o Brent. Ambev, depois de 2 dias de queda, agora um dia de alta, um dia de alívio. Né? Então, tinha falado que ontem, apesar da queda, a conotação do candle era altista. Então, alta aí de 2,73, volume acima da média. Então, ainda, tá? Podemos dizer que estamos aí testando uma LTA que não foi perdida ainda, então deixou um martelinho nessa região e agora está voltando para possível teste dos 14,80, melhor com os 15 reais, que é uma forte região aqui de resistência Ambev, tá? Rompendo, nós temos a MM200 que está descendo e atualmente está nos 15,50, ok? Então segue aí com viés mais altista Ambev, a não ser que perca definitivamente esse patamar de suporte dos 14 até os 13,60, aí nós temos uma possível reversão baixista e o suporte imediato na região da MM200 que hoje está nos 13,28. Então o viés baixista seria não deve se ela fizer isso aqui, né? Um pivôzinho de baixa, tá? Deixa eu fazer com um risco aqui que fica melhor. Então, se ela fizer isso aqui, aí sim nós temos o pivô de baixa e pode dar uma acelerada na queda. Mas por hora o viés ainda é altista em Ambev. Azul 4, alta forte de 4,51, volume bem acima da média, mas segue na consolidação, com as bandas totalmente fechadas. Se romper esse patamar aqui dos 24 tá, até os 25 resistência, o papel pode dar uma porrada para cima para ir testar os 29 com
50. Então, de olho aí em azul. B3SA3, alta de 1,23, mas o papel já está esticado, merece ao menos uma lateralização, uma correção até MM9, uma correção até LTA para continuar a sua trajetória altista, tá? Ele está em sobrecompra já, nível de sobrecompra, não tão absurdo, mas está. Mas o papel, né, reluta em corrigir. O OBV rompendo o topo, tá? O ativo fazendo novas máximas, então segue apontando para cima, sim, mas é um ponto de risco retorno baixo. Nós temos que esperar uma correção, aliviar os indicadores para avaliar uma entrada em B3, ok? Volume aí hoje na média. Banco do Brasil, alta de 0,99, continua brigando com a região de resistência nos 35, 35 e 13, nada, opa, deixa eu fazer aqui, nada a fazer enquanto não romper essa região, tá? Podemos ver uma pequena consolidação se formando aqui, ou seja, está muito mais próximo de romper para cima do que romper para baixo. As médias estão começando a ficar inclinadas para cima, tá? Então o viés é altista, rompendo os 35 com 13 aqui. Temos uma resistência intermediária nos 36 com 30, onde passa a MMW 400 e depois lá na região dos 38 com 17, tá bom? Bradesco, alta de 1,66. Hoje tivemos a síndrome de Curupira aí no Bradesco, né? Fiz até um vídeo para os alunos da análise técnica. Então o cara tá vendo aqui o viés altista, o cara vê aquele candle, né? Subindo forte, o cara compra. Então o cara compra na máxima, depois se arrepende e vende no fundo. Então vamos lá, o que aconteceu em Bradesco aí? Síndrome do Curupira. Gráfico de 1 hora, o cara, eu preciso antecipar a entrada. Então o cara coloca no gráfico de 1 hora. Tá certo a estratégia. Só que o cara não se contém, tá? O cara vê aqui esse candle laço aqui no gráfico de 1 hora, né? Chegou a fazer isso, o cara, putz, vai disparar, o cara vai e compra aqui. Aí o ativo refuta, tá? Fecha ainda acima dos 22,77, que é a região de resistência, o ponto que ele tem que vencer. Porém, o próximo candle não supera a máxima. Então não confirmou o rompimento, eu não faço nada. Marco essa máxima. Fechou acima dos 22,77? Fechou. O próximo candle confirmou? Não, não confirmou. Então eu não entro aqui, eu não compro violação. O melhor ponto para se comprar foi aqui, ó, armou um 9.2, eu marcaria a máxima desse candle, superou a máxima entrada. Você está antecipando o possível rompimento, o seu stop é curto e você pegou um preço muito melhor com um risco muito menor, com um stop muito menor. Então Bradesco no diário, tá? Tem que romper essa região dos 22,77 que não foi rompida ainda. Deu a entrada nos 60 minutos aqui por 9,2, mas ainda não conseguiu vencer a região de resistência, tá? Então, voltando aqui para o gráfico diário, Bradesco precisa fechar acima dessas 22,77 e agora tem uma resistência intermediária nessa máxima que deixou nos 23,14, tá? Então, se ele fechar aqui, sim, pode ser um trigger para você surfar até um novo teste dessa resistência, porém não deu compra no diário, não rompeu a consolidação. Está testando, tá? Então pode ser que o Bradesco fique mais um tempo de lado para vir romper, pode ser que amanhã rompa, sim, mas ainda não rompeu. Não rompeu, não se compra violação. Se você quer antecipar, você tem que usar a estratégia que eu falei, tem que entrar num gráfico de menor periodicidade onde ative a entrada. Ativou um 9.2, mas ainda não rompeu a consolidação. Rompendo, nós temos então agora os 23,14, que vai ser uma resistência intermediária, e depois a região lá dos 23,60, tá bom? Ciel estável 0 a 0. Então, falei da Ciel aí, da síndrome do Curupira também. Ciel não rompeu ainda, segue travada, tá? Segue travada, segue de lado. Inclusive, nós desenhamos aqui um triângulo que fazia mais sentido, está perdendo o triângulo. Faz mais sentido a gente começar a olhar uma consolidação menor aqui, tá?
Então aqui, precisa romper essa consolidação. Então a resistência do 5 até o 5,17 vai ter resistência inicial. Rompendo, aí nós temos o gap para fechar em 5,36 e depois a região dos 5,90 aqui, que vai ser a região de resistência, né? MM200 descendo, a provável região de resistência vai ser lá nos R$6, tá? Se eu conseguir romper, a MM200 está caindo, a região de ponto forte realmente vai ser lá nos R$6, por volta dos R$6 inicial a ser testado. O volume eco hoje bem baixo, segue de lado, nada a fazer por enquanto inicial. Nossa querida Conga, alta de 1,51, short aumentando, papel não cai. Pessoal tentando segurar aí de todo jeito, Conga, né? Muita gente vendido na série G, muita gente vendida no papel. Vou esperar carregar aqui. Então, o cenário que eu falei para vocês, que o ideal seria, né, que corrigisse aqui levemente até a MM9, ela está corrigindo lateralmente, tá? Usando a MM200 como suporte imediato, está fazendo aqui uma pequena consolidação. Então, o movimento mais provável, tá? Inclusive porque nós temos fechamento da série G, encerramento das opções e vencimento das opções na segunda-feira. Então amanhã quinta, sexta-feira e segunda-feira, tá? Pode ser que fique de lado. Apesar do fluxo negativo, tem muita gente short, muita gente tentando segurar. E aí a média de 9 vai chegar mais perto. A média de 21 aqui também vai estar subindo. E aí vai ser o ponto ideal para o ativo dar uma paulada, tá? E aí, nesse rompimento, aí é a compra, tá? E logicamente que você pode antecipar, vendo o gráfico intraday. E aí o ativo pode dar uma paulada para, na minha cabeça, vir testar aí uma resistência imediata dos 9,51 depois dos 10,70, tá? E o alvo 2 desse pivô que foi ativado está lá nos 11,28. Legal? Volume aí fraco, tá? Então a correção está sendo com volume menor, veja que o volume caiu, é o ideal e mesmo assim o papel subiu, tá? Mesmo estando esticado, tal, o papel está corrigindo mais lateralmente. Então aguardemos aí 1, 2, 3 pregões, um pouquinho mais lateral para depois o papel tentar dar uma porrada para cima. CSNA queda de 2,13 depois da forte alta de ontem, tá? Não mudou em nada o cenário. Deu uma puxadinha, não conseguiu romper a região de resistência imediata dos 2,46. Pode ficar mais um candle de lado. E aí pode fazer um pivôzinho aqui para vir testar a região dos 13,67, que é a resistência mais forte aí. Depois, logicamente, que ele conseguir romper os 12,46, tá? Volume alto hoje, tá? O papel subiu muito forte ontem. Antes de ontem subiu 3,92, ontem subiu mais 4,46, então uma correção aí de hoje de 2,13%, natural, esperada, né? O ativo pode ficar um pouquinho mais de lado, 1, 2 pregões para fazer um novo pivô. GGBR, queda de 0,30, o ativo chegou a estar subindo forte aí hoje, abriu com gap acima, a máxima de ontem tinha sido 16,83, abriu acima da máxima de ontem e refutou um pouquinho o movimento, tá? Segue aí apontando para cima. Essa região já conseguiu romper, né? Fechamos ontem acima dela, hoje de novo a região dos 16,40 e agora temos a região dos 17,11 ali a ser vencida. Vencendo essa região, o próximo step aí, o próximo passo a esperarmos do papel é o fechamento de gap lá nos 18,82, tá? Goal alta de 0,39, está bem parecida com o GGBR, ainda está brigando para romper essa região. Temos a máxima de anteontem que foi 7,77, não conseguimos superar. E temos o gap logo aqui acima na região dos 7,91. Então, do 7,77 a 7,91 é uma região de resistência imediata. Conseguindo romper essa região, nós vamos para fechar o gap lá nos 8,94, tá? Em Goal.
segue mais de lado, mais travadinho, bandas extremamente estreitas. Olha que nós vemos um candle de ignição, aí pode ser que o papel corra rápido. Gol 4, alta de 6,97%, vai rompendo esse triângulo aqui, tá? Ascendente, volumaço, e agora o papel tem tudo para ir testar essa região dos 25,70 aqui, e junto com a MM200, tá? Deixa eu até tirar isso daqui, é o gap. Vou deixar é o gapzinho que tem para ser fechado. Então tem um gap nos 24,72, a MM200 hoje na região dos 25,45 e acima a região dos 25,70. Então vai ser uma forte região de resistência aqui para Gol, tá? Essa região, mas o papel tem tudo para ir lá testar. E aí o risco retorno está bem interessante, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, tá? Da base do triângulo aqui até a MM200, vai 18%, possível 18% de alta. Por um stop aqui na mínima desse candle que tocou na MM9, 8, 9. Então está mais ou menos 2 para 1 a relação risco-retorno para quem entrou aqui no rompimento, pegando aí no intraday, óbvio, tá? No rompimento desse triângulo. Dos patamares atuais, a gente tem um possível alta aí de 15% até MM200, 16, 17% até a região dos 25,70. Índice imobiliário, leve queda de 0,22. Ativou ontem aí o 9,2, tem um possível pivô armado, hoje ficou mais de lado, tem a resistência imediata da MM200, tá, nessa região, mas o viés é altista, tem o 9,2 em andamento, rompendo esse topinho nos 1127, projeta alvo lá nos 1268, o índice imobiliário, tá? E RBR queda de 1,72, nada fazendo papel, o papel segue num canal de baixa e numa região de congestão maior aqui, tá? Nada fazer no papel. Itaúsa alta de 1,08, TSA 4 alta de 1,08. Papel segue travado também, tá? Dentro dessa congestão, nada a fazer enquanto não vemos o rompimento dos 10,60. Rompendo, deve vir testar os 11,26. Volume fraco, tá? Nada a fazer em Itaúsa. Itube alta de 0,70. Papel continua travado. Abriu aí com gap de alta, chegou a subir bem, recuou, corrigiu, tá? O ativo teve bastante volatilidade. Veja que não conseguiu romper o triângulo. Olha que coincidência, né? Foi lá, violou e fechou abaixo. Análise técnica não funciona, né? Segue aí diminuindo volatilidade dentro do triângulo. Quando vemos o rompimento desse triângulo, poderá ser um trigger para testarmos essa topo aqui deixado no começo de junho na região dos 28,70 e posteriormente, caso venha a vencer essa região, a MM200 que hoje está na faixa dos 29,56. Volume fraco, então nada por enquanto a ser feito em Itaú. JBS alta de 0,64%. O ativo segue de lado também. Parecia que ia romper, né, essa região. Refutou, chegou a testar as médias, testou a MM21 e está aqui de lado. Eu não faria nada em JBS enquanto não vermos um pivô. É lógico que se você acredita no papel aqui é antecipar, né, veio aqui na 21, deixou reação, você pode, por exemplo, comprar a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã com um stopzinho curto. E aí você surfa, tá? Uma possível alta ali até os 23,20 de 5% para um stop ali de 2, tá? É uma possível maneira de antecipar um rompimento, tá?
não quero comprar aqui, eu fico esperando o papel romper, aí o papel vem aqui e deixa um candlelaço aqui de 8%. Aí você pega um ponto muito caro em relação às médias. Então, para quem gosta de um ativo que está retornando às médias e pode mostrar reação, é um ponto interessante. Você tem um possível, né, nada garante que ele vai romper, mas com um alvo curto você tem um possível alvo aí de 5%, conforme eu falei, para um stop de 2, ou se você quiser ser um pouquinho mais conservador, 2,5 aqui abaixo da mínima desse candle. Tá? Mas o papel está lateral. Klabin, alta de 2,75%. É um papel que eu não costumo olhar, mas eu adicionei alguns papéis novos aí, porque o pessoal no Master pede muitos papéis diferentes, então estou procurando adicionar cada vez mais papéis líquidos para vocês terem uma referência, tá? Klabin, o papel está totalmente de lado também. Deixa eu apagar essa. Totalmente de lado, bandas muito estreitas. Papel tem essa região de resistência imediata aqui nos 21,11, tá? E um suporte imediato aqui nos 20,46, bem 20 com melhor, 19,83, tá? Um range bem estreito aqui, tá? Um range bem estreito. Então, se vemos o rompimento aqui, pode ser uma oportunidade sim para entrada para vir testar essa região de topo que está ali nos 23,42, tá? Papel com as bandas muito estreitas, totalmente lateral, uma hora vai dar uma paulada, seja para cima, seja para baixo. Como o dólar está resiliente, é muito possível que seja para cima, tá? Todas essas ações exportadoras podem ter um movimento altista em breve, tá? Lame 4, alta de 1,88. O ativo ativou hoje. O ativo ativou. O papel ativou aí um 9,3 de compra, alta de 1,88, volumaço no papel. Então, né, puxou com volume, corrigiu até a média de 9 e ativou 9,3. Resistência imediata no papel é nos 36 com 88, tá? Aqui, se nós vamos projetar um possível alvo para esse pivôzinho aqui, ficaria ali nos 39,81, tá? E um alvo para esse pivô que já foi ativado, na verdade, fica em 39,43. Então, entre 39,40 e 39,80 vai ser a região de alvo caso Lame, lojas americanas, consiga superar os 36,88, ok? Legal. Lojas Renner, queda de 0,79. É um papel também que eu não costumo olhar muito, mas o pessoal sempre está pedindo, sempre comenta sobre ele, então eu resolvi colocar ele aqui para a gente dar uma olhada. Hoje está devagar o negócio aqui. Então vamos lá. Papel. Tava desenhando aqui o ombro, cabeça a ombro, tá? Mas ele já está muito torto, então a gente consegue ver mais facilmente uma região aqui de congestão, tá? Sendo montada. Então nós temos ali uma resistência imediata na faixa dos 44,95 e um suporte ali na faixa dos 39,80. Então o ativo está batendo cabeça no topo, vem testar o fundo, bate cabeça no topo, vem testar o fundo possivelmente, tá? Então nada a fazer enquanto nós não vemos o papel rompendo essa região aqui de congestão, tá? Médias totalmente emboladas, bandas se fechando, volatilidade diminuindo, precisamos esperar um movimento
para que definamos aí a tendência, o papel se defina para onde ele quer ir. Se romper os 44,95, tem MM200 na região dos 47. E abaixo aqui tem um suporte imediato na MM200 na região dos 40,30 e mais abaixo 39,80. Se perder o fundo, pode testar os 37,30 ali na região da MMW400. Tá? Papel totalmente travado aí, nada a fazer em lojas Renner. Magazine Luiza, alta de 1,24, né? Ou seja, papel, vai shortear papel forte. Ó. Papel subiu 3 candles fortíssimos, subiu um com menos intensidade, subiu outro com menos intensidade, ficou no 0 a 0, tudo levava a crer que o papel ia fazer uma correção até média de 9 e hoje sobe mais 1,24. Volume acima da média, então não dá para shortear o papel. Aproveite com o papel estresse a média de 9 e muito mais ainda de 21 para continuar essa linda tendência no papel. Tá? Novas máximas históricas. A resistência imediata aí é nos 82,20. Não, melhor. 82,35, que foi a máxima de ontem. Tá? Então, resistência imediata nos 82,35, Magazine Luiza. Marfrig, alta de 3,50, volume acima da média, mas nada a fazer. Papel totalmente lateral há 2 meses, tá? Isso me anima porque a hora que romper, o papel promete andar, tá? Obviamente que esperamos rompimento para cima, o viés é altista, mas ele pode romper para baixo também. Mas eu tenho posição, stop está aqui abaixo dos 12,15, se não me engano, tá? Papel subiu, está recuando, se fizer o pivô aqui, deve rapidamente testar a região dos 4,90. Petrobras, até que enfim, Petrobras andou aí, alta de 1,92, vai rompendo finalmente essa região que tinha a máxima nos 23,03, tá? Então veja aí, eu falei, o pessoal fala de short em Petrobras, eu falei, olha, o Brent está acumulando para andar para cima, o Brent ainda não rompeu, mas Petrobras já está rompendo, tá? Ontem deu um sinal forte. Hoje está rompendo? Está. O que a gente precisa ver? A superação da máxima de hoje no pregão de amanhã para virmos testar a resistência imediata na região dos 24, onde passa a MM200. Tá? Então, rompeu. Precisamos da confirmação superando a máxima de hoje no pregão de amanhã. Pode ser que o ativo não rompa a máxima de hoje no pregão de amanhã, fique um pouquinho de lado, pode ser. A média de 9 vai estar subindo e vai dar um ponto melhor aí para o ativo fazer um novo movimento mais à frente de alta aí, tá? Mas o viés é altista, rompeu, precisamos agora da confirmação. Resistência imediata, lógico, além de confirmar a máxima de hoje que foi 23,43, é na MM200 na região dos R$ 24. Sambi 11, alta de 2,08%, nada a fazer, papel totalmente lateral. Estamos numa consolidação aqui, dentro de uma consolidação maior aqui, tá? Então, rompendo essa regiãozinha mais imediata, as 29,80, o papel pode testar ali o topo deixado no meio de junho, na região dos 31,78 e depois tem a região dos 33 lá para ser testado, tá? Mas nada a fazer, papel bem lateral, bem de lado, volume ainda fraco, ok? SUSB 3, alta de 5,97, papel puxou forte hoje. O papel estava perigando ativar um ombro, cabeça a ombro aqui, né? Eu alertei a vocês há muito tempo, ó. Se papel ativar esse ombro, cabeça a ombro, perdendo aqui principalmente a região dos 34,70, o ativo pode dar uma paulada para baixo. Ele consolidou, né? Veio estressar essa região dos 36,20, 36 e agora está deixando um sinal com forte volume de que parece que ele vai romper para cima essa consolidação. Rompendo para cima, é muito provável que nós venhamos a testar aqui, tá? Primeiramente a região dos 41,40,
mas acredita no potencial de vir até os 44 ali com 20, a 45 com 20, que foi o topo deixado aqui em janeiro no papel, tá? Um topinho duplo que foi ativado. Então, de olho, o papel ficou muito tempo de lado, agora parece que vai começar a andar para cima, rompendo essa congestão. Então, o que esperamos do papel é que ele faça, inicie um zigue-zague ascendente aí, tá? Mas não rompeu ainda. De olho no rompimento aí da região da MM50, que foi testada hoje, tá? Essa região próxima aqui, os 39,40, e o ponto final aqui para a gente dizer que realmente rompeu é ali nos 40,15, tá? Então de olho aí em SUSB 3. Uzi Minas praticamente estável, 0,13, papel segue de lado, nada a fazer enquanto não romper os 70,84 aqui. Papel segue com as bandas fechando mais ainda, totalmente de lado, suporte das médias 9 de exponencial, 21 subindo a 200. Então, por enquanto, nada a fazer no papel enquanto não romper essa região, tá? Do 7,84 rompendo, aí o papel tem potencial para ir lá nos 9,08 fechar gap. Por hora, nada a fazer em Uzi Minas. Volume aí continua fraco, temos que ver um rompimento aí com convicção em Uzi Minas. Queda de 0,13. Vale, alta de 0,15, praticamente estável, depois de puxar ontem 7%. Hoje superou a máxima, tá? Chegou a estar subindo aí bem, refutou e fechou praticamente estável. Com o candle que ele deixou ontem, era de se esperar que houvesse uma força vendedora aqui para o papel não disparar, tá? E vai ser um gift, vai ser um presente aí, se o papel ficar de lado, mais um, dois pregões, vai dar oportunidade para quem não pegou, para poder avaliar um 9,3 aí e surfar um novo pivô no papel, tá? E aí o papel pode facilmente começar a escalar rumo aos R$ 80 lá, dado a força do minério de ferro, tá? Eu não duvido nem um pouco. Se a gente olhar no semanal, né, a gente vê que acabou de romper. Lógico, não está acabando de sair nas médias, está assim um pouco esticado, está. Mas eu acredito que a gente consiga desenvolver um movimento aí bem interessante no papel, tá? Se nós fizermos, só para a gente ter uma ideia desse gap, aqui nesse fundinho que ele deixou até essa região de rompimento, a gente já está só essa distância aqui, tá? A gente já veria um alvo lá no 65, o outro no 69. Então, nos meses da frente, eu acredito fortemente que vale, tá? Pode sim ficar um tempinho de lado, mas o papel inicia um movimento aí para ir lá na faixa dos R$ 80. Só fazer uma projeção aqui desse fundo de agosto até esse rompimento aqui, que foi um rompimento importante. 73 e ao 2,83, tá? Eu acredito que o papel, a não ser que a gente vê o cenário mudando no minério de ferro, mas acredito que o papel para começar uma caminhada para os próximos meses lá na faixa dos R$ 80, tá? O papel ficou muito tempo de lado, muito tempo travado, e agora ele está se libertando do topo histórico que foi em 2018, tá? Então ficou 2 anos aí de lado, e agora acredito que o papel inicia uma forte tendência altista. Via varejo alta de 3,94. Papel também não quer corrigir, tá? Rompeu, deixou um sinalzinho de dúvida, deixou um candle feio, não corrigiu ontem mesmo com sinal feio, com shooting star, segue subindo, tá?
Então, o que que nós vemos no papel aqui? Né? Uma puxada enorme, fez uma leve correção e já está novamente indo testar o topo aqui, deixado. Vamos ver aqui quanto foi. 19,05. Não duvido, não duvido de ir a varejo nessa semana ainda romper esses 19,05 e dar uma puxada lá nos 20 reto, tá? Amanhã, inclusive, tem live aí. Não percam live do Fukberg, do CEO da Via Varejo, o CEO da Vara, com o Ferri, lá no Instagram do Ferri. Não percam aí. Com certeza, isso aumenta o interesse no papel e pode fazer com que, né, as pessoas puxem o papel. A gente vê esse movimento na última live do Fukberg. O cara trouxe notícias boas, né? O IFR já tem sobrecompra? Tem, tá? Mas ainda não chegou perto dos níveis que ele deixou em 8 de junho, que foi nos 84. A gente está atualmente no 78. VEG alta de 0,67, papel segue lateral, tá? Mas o viés continua altista. Não shorteiem, por favor, esse papel, que vocês podem aí se machucar, tá? O papel está de lado. Rompendo, o papel deve dar uma nova pernada para cima. Tem espaço ainda para MM21 subir, então pode ser que o papel fique mais tempo aqui nessa consolidação, mas a hora que a 21 chegar aqui vai ser um ótimo ponto para você entrar com um risco retorno excelente, tá? Vamos avaliar os próximos dias, até as próximas semanas aí como se comporta a VEG. Alguns destaques que eu separei, primeiramente BIF alta de 5,02, papel está tentando romper essa congestão, que tem a máxima aqui nos 14,36, tá? Não podemos dizer ainda que rompeu definitivamente, mas volume aumentou pra caramba, né, em comparação com as últimas aí 3 semanas, volumaço hoje. Papel está ganhando esse patamar aqui de fechamento, superando os 14,36. É possível que o papel venha rápido, tá? Para testar esse topo aqui de maio, que foi 15,08, e logo acima nós temos resistência no 15,30, tá? Então o papel pode vir rapidamente testar aqui. E logo acima temos também o topo ali nos 15,73, tá? Então assim, percentualmente falando, não está uma maravilha, tá? O risco retorno. A gente tem uma possível alta aí de 10%. Você teria que colocar um stop aqui abaixo, tá? Dessa mínima. Então tá 1 para 1. Infelizmente ainda não está uma maravilha o risco retorno. O que que vai ficar interessante? Se o papel continuar um pouco travado, a média de 9 aqui vai subir e aí a gente conseguir surfar esse rompimento. Ou se o papel der aquela explodida, vir corrigir e aí fazer o pivô. E a gente avalia uma entrada nesse possível ponto onde a média de 9 vai estar subindo aqui, tá? Mas é um papel aí que junto com os outros frigoríficos ficou bastante tempo de lado e agora pode dar uma pancada, tá? E logicamente, como a gente vê aqui em BIF, a gente vê em Marfrig que o topo histórico está perto e rompendo o topo histórico a gente não tem mais resistências, memórias de preço, né? Ou seja, facilita para que continue o seu movimento altista. Então, um destaque positivo. Banrisul também que o pessoal pede, hoje alta forte de 6,64, testando a região aqui da congestão no 5,46, fechou aí no 5,42, volume alto, saindo das médias. O rompimento dessa congestão pode levar o papel a testar a MM200, que hoje está na faixa dos R$17, tá? Esse fundo aqui de fevereiro, ok? Então papel aí para se analisar também. Papel pode dar um tiro para cá, e o que eu esperaria para ficar mais animado com o papel é que ele rompesse, viesse tocar aqui, corrigisse e fizesse um pivô, né, superando essa região aqui. Tá? Aí o papel pode ficar muito interessante para iniciar uma tendência altista. Está muito longe aí do seu topo histórico. Tá? O papel deixou ali
em meados de julho de 2019 estava em R$ 24, chegou ali a 25,20 e hoje o papel está nos R$ 15. Então tem muito potencial se iniciar uma tendência altista de buscar nos próximos meses aí o topo histórico, tá? Outro papel que deixou uma forte alta foi a Embraer. A Embraer está muito feia, muito amassada, né? E o papel está rompendo essa pequena consolidação, inclusive com os pavis aqui, deixou um forte candle, volume acima da média, tá? Tem agora a banda aqui, né? As bandas estão se fechando, então a gente pode esperar que haja ainda uma pressão? Pode, mas está rompendo, superando a máxima do pregão de hoje. No pregão de manhã é muito provável que Embraer venha testar pelo menos esse topinho aqui, ali na região dos 9,50, tá? Risco retorno está excelente? Não, não está. Não está. O que seria ideal? Papel ficar dois candles de lado, fazer o pivô. Aí no pivô confirmar o rompimento, aí o risco retorno de você entrar vai estar muito melhor, tá? Agora, percentualmente falando, em relação à próxima resistência, eu stop não compensa, porque eu tenho um possível alvo até a próxima resistência em 8% e meu stop é de 8%. Então, vamos para 1. Tá? Se o ativo fizer uma leve correção aqui, fizer o pivô, aí o ponto de entrada vai ficar muito melhor. Obviamente que a gente não sabe se o ativo vai começar a subir reto, tá? Mas olhando do ponto de vista de próximo nível de resistência, acredito que sim, pode dar uma travada aqui. Depois tem essa outra região de topo aqui um pouquinho mais acima nos 10, tá? Então tudo isso a gente tem que olhar aí para avaliar. Mas deu um sinal muito positivo aí, já que o papel está muito feio, muito amassado. E recém rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, mais longa, tá? Rompeu, corrigiu, a hora que fizer o pivô, rompeu, ou seja, romper aqui em cima e pode iniciar um movimento forte para testar primeiramente a MM200 lá nos R$ 14. JHSF, papel que está muito forte, um dos papéis mais fortes da bolsa aí. Alta de 7,79%. O papel deu uma puxada, corrigiu aí, ficou 6 pregões de lado e agora está rompendo, tá? Então aqui o que a gente faz? Projeta possível alvo. Alvo desse pivô aqui em 12,50 em JHSF. No semanal, o papel está esticado, tá? Eu não entro para position, o papel está muito distante aí da média de 21, já em região de sobrecompra, mas a empresa é maravilhosa, solta fatos relevantes, a torta direito, fatos relevantes bons, positivos, que vai fazer a empresa crescer, então o mercado vai tomando, o papel segue sua tendência forte, no diário fez o descanso natural, veja, puxou, descansou, tocou MM9 e puxou. Então, para quem opera no swing, era ponto de entrada sim esse rompimento, rompeu com volume e acredito que o papel possa buscar os 12,50 em breve, tá? Agora, para você fazer isso, você tem que ter um stop mais curto, um alvo mais curto. Para quem gosta de position, minha opinião continua a mesma, o papel está esticado, muito distante da MM21, então o risco de você fazer um position por um alvo mais longo, com montante maior de sua posição, o risco é maior também. Tá? Outro destaque, Sabesp, alta de 8,06, uma paulada. Né? Olha aí, o papel ficou de lado e agora deixou um belíssimo candle com forte volume, um dos maiores volumes aí do papel. Tá? Rompeu? Ainda não. Veja que a máxima aqui é do 61,36. Ele fechou no 61,38, tá? Então deixou um paviozinho aqui. A gente precisa ver a superação
da máxima de hoje no pregão de amanhã para confirmar esse rompimento, tá? Tá muito em cima da resistência. E outro ponto é, a gente tem até a próxima resistência um alvo de 5%, sendo que seu stop teria que ficar em 9%, então o risco retorno agora não é bom. O que a gente poderia esperar como ideal é o papel vir, talvez testar esse topo, corrigir, fazer o pivô e você tem um ponto de entrada melhor aqui. Ou se o papel ficar um pouquinho de lado aqui, tá? 2 pregões de lado, a média vai subir, você também pode comprar o rompimento porque você vai ter um suporte da média muito melhor, tá? Mas hoje, para o patamar atual que está e para o próximo nível de resistência, que é o topo histórico do papel, o risco retorno não compensa. Mas sim, olha só as bandas se abrindo, é um papel que pode dar uma porrada, tá? Se vencer o topo histórico, ir até o topo histórico e fizer o pivô, ou romper logo o topo histórico, vir testar novamente essa região do 64 com 50 e aí fazer um pivô mais para frente. O papel deu o sinal de que pode subir forte, tá? Pode subir forte. Só olhando no semanal aqui, ó, no semanal não está esticado em relação à média de 9, tá? Essa semana está deixando uma forte alta. Não está também pouco distante da média 21, mas tem mais espaço para subir por estar saindo agora, veio tocar em MM9 e está saindo agora da média de 9. E 3 destaques negativos, primeiro o Alpa 4, a queda de 3,12%, com volume aí um pouco acima da média. Tá? Papel ontem tinha deixado um candle, chegou a cair forte, recuperou, mas está tentando perder a MM200. Então, o papel tem uma região aqui de consolidação. Se perder a MM200, pode vir testar a MM50 ali na faixa dos 27,40, tá? Então, o papel que não está demonstrando muita força, tá, para romper essa congestão para cima. Ao contrário, está tentando perder a MM200. Então, é um alerta aí, Alpa 4. Outro foi Exetec, queda de 2,32, volume acima da média. É um papel também que ativou um pivôzinho, tá? A gente vê aqui, ó, topo, fundo, topo. Já alcançou, na verdade, é um pivôzinho bem pequeno. Alcançou esse alvo aqui ontem, mas ele hoje abriu em gap e está refutando. Então ele pode andar um pouquinho mais para vir testar esse fundo aqui, principalmente dos 36,60, tá? A média de 50 está subindo. Então pode ser sim que Exetec faça uma correção aqui até esse patamar dos 36,60, vir testar a média de 50 períodos. E por último, o pessoal pede bastante LWSA, tá? O ativo subiu muito fortemente aí nas últimas semanas. Deixou um topo aqui na região de 5,40, foi tentar testar, refutou, está virando a média de 9 para baixo, coisa que ele não fez em nenhum momento. Veja que nessa correção ele veio testar, não virou para baixo, ativou um 9,2, chegou próximo à região de topo, agora está virando a média para baixo, tá? A média de ontem estava 45,12, agora está 46,12, agora está 46,7, ou seja, virou para baixo. Perdendo a mínima de hoje no pregão de amanhã, pode iniciar aí uma correção maior. Se ativar esse possível topo duplo, a projeção de alvo para a local web é nos 37,19, tá? Sim, tem o suporte imediato da MM21 que está subindo, mas se perder os 43,80, pode iniciar uma correção até a faixa dos 37,19, ok? Então, topo duplo aí bem visível, o M, tá? Puxada forte, corrige um pouquinho, repica e agora pode perder esse fundo, ativa topo duplo, ok? Esses eram os destaques aí, quase uma hora de vídeo. Estou trazendo bastante papéis, então peço encarecidamente, por favor, que antes de vocês pedirem análise, consultem os vídeos de fechamento diário para ver se eu não falei do papel, tá bom? Grande abraço, nos vemos no Traders Club, valeu!